Bem, o Jornal da Rede Alesp vai agora de mais entrevista, né? Nossa convidada é a Cláudia Maradei Freixedas. Cláudia Maradei Freixedas falhou a voz aqui, superintendente educacional da ONG de Cultura Sustenidos. E nós vamos conversar sobre o projeto Guri, que prorroga as inscrições. É isso mesmo, Luciano. Bom dia, Cláudia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Júlia, bom dia, Luciano. Pois é, Cláudia, para quem está ouvindo, vendo a gente, começa então contando para a gente o que é o Projeto Guri. Bom, o Projeto Guri é um projeto sociocultural, né, de música, ensino de educação musical, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e ele é gerido pela Sustenidos, a Organização Social de Cultura. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, tá bem. Pode continuar, E pode continuar. nós oferecemos, então, cursos de educação musical para crianças de 6 a 18 anos, diversos cursos, né, de instrumentos, de canto coral, de iniciação musical, cursos de luteria, de tecnologia da música. Nós estamos em mais de 380 municípios, polos, né, em todo o estado de São Paulo. Temos uma parceria com as Fundações Casa, temos também 58 polos, né, em centros de Fundação Casa, também atendemos a esses jovens, adolescentes, também oferecendo cursos de música. Falando um pouco aí, né, o Projeto Guri é o maior projeto sociocultural brasileiro, já tem 25 anos, parabéns, né, por esses 25 anos. Qual que é o saldo, né, de todo esse trabalho? Imagino que deve ter muita coisa para falar sobre isso, né? 25 anos não é uma vida, né? É verdade, nós atendemos cerca de 50 mil alunos por ano, né, nos mais de 380 polos. Se formos ver nesses 25 anos, são mais de 600 mil crianças e adolescentes atendidos. É uma média de 2.000 apresentações por ano. Claro que agora as apresentações presenciais estão suspensas, mas é uma média de 2.000 apresentações, algumas com artistas convidados. Então, realmente, o Projeto Guri, tendo essa capilaridade nos municípios, os munícipes pelo estado de São Paulo recebem muito, né, a devolutiva do resultado de todo esse projeto educacional em apresentações públicas no município, em apresentações no próprio polo. E, Cláudia, ainda falando sobre, então, essa questão do projeto, o nosso time aqui, matrícula presencial para vagas remanescentes, teremos uma prorrogação das inscrições. Como que vai funcionar, então, esse momento de inscrição? Aqui, para mim, tem a matrícula presencial, só presencial, as pessoas podem fazer essas matrículas de vagas remanescentes pela internet. Como é que vai funcionar? Crianças e adolescentes de que idade podem participar? Pode se inscrever, né? As inscrições estão abertas tanto online, no site do Projeto Guri, né, www.projetoguri.org.br, quanto presenciais, nos municípios em que estamos inseridos. O aluno precisa ter de 6 a 8 anos, estar matriculado na escola, levar os documentos solicitados no site, que vocês podem ver, mas os documentos do responsável e da criança ou do adolescente. Ele vai preencher, ele tem que ver, né? Ele tem que ver no polo, no município onde ele está, quais cursos são oferecidos, o horário dos cursos, e depois dele entregar os documentos, né? Depois dele receber um telefonema da coordenação desse polo, em que ele pretende estudar, aí que vai ter a confirmação, mas realmente a matrícula só é confirmada após ele ir até o polo responsável, levar esses documentos e efetivar, de fato, a matrícula. É necessário ter um instrumento próprio? Né? Vocês fornecem o instrumento? Precisa levar o instrumento? Não precisa. O Projeto Guri tem os instrumentos para uso nas aulas, né? Então, por exemplo, um curso de violão, que são 12 alunos por turma, nós temos os 12 violões, e também com o programa de empréstimo, né? Nós temos vários instrumentos em que alunos e alunas podem levar esses instrumentos e passar durante um ano ou um semestre com esse instrumento em casa para os seus estudos.
Então, Cláudia, as aulas serão presenciais. Quando você fala que o instrumento, o projeto, ele dispõe para as crianças, elas não podem levar então para casa e fazer aula online? Como é que está funcionando nesse momento de pandemia, então? Desde do momento da suspensão das aulas, né, de acordo com as indicações do Plano São Paulo, né, da Secretaria de Economia Criativa, de Cultura e Economia Criativa, nós suspendemos as aulas em março, e desde então os alunos e alunas estão recebendo atividades enviadas via remota, né, atividades elaboradas pelas nossas equipes educacionais, pelos educadores e educadoras, e recebem essas atividades. Elas são bastante diversificadas, você pode ter um instrumento e você pode não ter o instrumento, mas você vai ter a possibilidade de fazer essas atividades. Como eu disse, elas são bem diversificadas, então tem atividade de apreciação musical, a gente envia um link para você apreciar determinada música, prestar atenção, tem as orientações, o que eu vou prestar atenção, né? O que essa música traz. E tem também atividades de voz, de movimento, de construção de instrumentos a partir de sucata. E no caso do aluno ou aluna ter o instrumento, aí tem as orientações também para que ele possa tocar. Então, pode ser que algum aluno não tenha o instrumento nesse primeiro momento, que ainda o polo dele não vai voltar às aulas presenciais, mas ele tem uma série de atividades que ele vai receber, que ele vai estar fazendo música, tocando, compondo, criando. É possível, então, mesmo sem instrumento, ele ter essa iniciação musical nesse período agora de suspensão de aulas. Agora, Cláudia, a gente sabe que para muitos jovens, né, muitos alunos, essa questão da inclusão digital, ter acesso à internet, ter internet em casa, nem sempre é uma tarefa fácil. Né? A gente vive com a nossa realidade, mas acho que é importante a gente olhar para o outro nesse momento e sempre, né? Para ver que em muitos locais, muitas crianças e jovens nem sempre têm condições, né, de entrar na internet, de assistir uma aula online. Vocês pensaram nisso? O que pode ser feito para essas pessoas que não têm o acesso à internet tão facilitado nesse momento? Nesse momento, a gente tem feito um levantamento, a gente ainda não tem isso totalmente estruturado. Nesse momento presente, a gente ainda não tem uma solução, né? Acho que isso é uma solução mundial, brasileira, do estado de São Paulo. A gente sabe esse problema, né, da deficiência tecnológica, né, digital. Nesse momento não é possível. O que a gente pensa, então, porque também isso foi sendo postergado, né? Todos nós, né, pensávamos que ia durar 2 meses, 3 meses, isso está se prolongando um pouco. O que a gente tem feito é atender melhor essa demanda tecnológica pelo meio digital, né? Então, antes era só envio de atividades, agora que vai continuar um pouco mais esse período de suspensão, nós ampliamos para algumas aulas síncronas, né? O grupo todo podendo se encontrar, e em alguns municípios a gente já vai ter abertura dos polos, né? Seguindo todos os protocolos da OMS, da Secretaria, né? Do Plano São Paulo, do Estado de São Paulo, do próprio município. Então as turmas reduzidas, né, ainda assim vão continuar recebendo atividades, aqueles que ainda se sentem não tão confiantes, né, de poder ir até o polo, receber aula, né, presencial, mas de fato, falando, né, então de quem ainda não tem acesso, ainda é um grande desafio para todos nós. E muito se fala, né, sobre esse processo de musicalização, o uso da música também ali na primeira infância, para o desenvolvimento também cognitivo dos bebês. Queria que você falasse um pouco a música como uma questão social, né? O próprio projeto é um projeto sociocultural. Então, como utilizar, então, a música em benefício do social e também nesse momento de pandemia, né? Essa questão da música, de tirar um pouco as pessoas do centro dessa discussão de pandemia, desse estresse de saber se vem vacina, não vem vacina, em que momento vai acabar a pandemia? Eu acho que a música, as artes têm esse poder, né, de tirar-nos desses momentos de crise, né? Nós tivemos até um projeto lindo, né, uma campanha que se chamou Abra uma Janela, que era a produção de alguns alunos e alunos ensinando alguma música para outras crianças,
né? Então, a produção que é feita dentro de casa, pelas famílias, porque tiveram muitas atividades que envolviam as famílias todas juntas, então a criança fazendo atividade junto com seus familiares, isso foi então gravado e nós veiculamos. Eu acho que o poder da música também, das artes, principalmente na educação, quando estamos juntos, e também a gente tem buscado pensar isso, como fazer isso de forma remota, é a interação entre os alunos e alunas, né? Cada um poder se expressar. A música é uma expressão, né? Uma maneira de expressão diferenciada, sem palavras. Claro que às vezes tem as canções, mas ela em si, ela não necessita das palavras. Então, você pode se expressar, você pode dizer o que você está sentindo. Se alguém faz uma execução, o colega poder comentar, poder fazer um comentário crítico. Se você traz uma música de um determinado país e você trazer esse contexto sociocultural dessa cultura, você trazer outras culturas, as culturas indígenas, as culturas afrodescendentes. Então, é muito importante a música porque ela engloba não só a música é cultura e a cultura é música. Então, eu acho que esse contexto todo das artes que nos extrapola para outros mundos, para outras possibilidades, psicológicas até, né? Da gente se sentir bem, da gente se acalmar ou não, né? Também uma música agitada, se você está muito triste, você pode também se sentir melhor. Então, a música em si tem esse poder, a arte, mas a música coletiva, né? Na educação musical, ele tem também essa função de relacionamento, de aprender com o outro, de aprender as diferenças, de falar sobre as diferenças a partir da música. Cláudia, a gente sabe que o setor de arte, né, enfim, foi o primeiro atingido pela pandemia e vai ser o último, ou enfim, um dos últimos a voltar à normalidade, né? Como é que vocês veem esse período? O que os artistas estão passando? O que os músicos estão passando? Queria um depoimento seu aí na prática do dia a dia, né? Eu acho que os artistas que se dedicam somente à performance, né, foram os mais afetados, e toda essa cadeia produtiva, todas as pessoas envolvidas, né? O que a gente viu é inúmeras lives, né, algumas super bem sucedidas, então vaquinhas para substituir um concerto ao vivo. Claro que nunca é a mesma coisa, mas acho que também todos, né, aprendemos a lidar com essa nova situação. Por outro lado, eu também vi que eu assisti muitas lives, não só de apresentações musicais, mas falando sobre música, sobre processos criativos, sobre processo de produção. Então, eu acho que também nós nos conectamos muito mais, porque antes talvez nós usássemos menos essa possibilidade que estamos falando agora, que entre instituições, entre artistas, entre pessoas do mundo todo. Então, nós acabamos de fazer um seminário junto nós temos uma parceria com a Colômbia, com um projeto social da Colômbia, e foi possível fazer uma reunião com 300 pessoas, 150 da Colômbia e 150 do Brasil. Então, por um lado, nos proporcionou né, nos abriu mais possibilidades para usarmos mais essas ferramentas que já existiam e que a gente pode, então, utilizá-las e fazer mais trocas. Eu acho que, respondendo também, eu acho que alguns artistas teve muito mais solidariedade, né? Não só nas vaquinhas, mas também em um contando com o outro, um comentando. Nós recebemos vários artistas renomados que se dispuseram a fazer lives para o Guri, para os nossos alunos, para os nossos educadores, uma live pública, né, como Fábio Presgrave, por exemplo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um grande artista, violoncelista, né, que se dispôs, assim como outros tantos, né, a Marisa Fonterrada, a Teca Alencar de Brito, a Magda Pucci do Mauaca. Então, acho que teve uma grande solidariedade entre as comunidades artísticas, principalmente. Pois é, Cláudia, muita gente fala em reinventar, mas muita gente fala também nessa questão de se olhar para o outro, né? E quando você falou da música, sendo essa questão social, de interação das pessoas, de crianças, adolescentes e jovens, imagino que também tenha esse lado, né? Esse lado de você se sensibilizar com o outro, né? De você interagir com o outro olhar.
Não sei se você tem esse entendimento também. Sim, nós temos a área de desenvolvimento social, né, que anda muito junto com a área educacional. Sim, nós temos esse olhar para cada um dos nossos alunos e alunas, para uma garantia de direitos, né? Lembrando que a música também deveria ser um direito, mas um olhar ampliado para todas as garantias de direitos, e a música e esse programa, né? Então, eu acho que ele vem trazer e proporcional, né? Nós buscamos, quando há uma violação de direitos, então levar para a rede, buscar interagir para que essa criança seja melhor inserida, para que ela seja melhor atendida. Então, um programa que vai além só do ensino musical, né? Então, acho que a música tem essa música, e o nosso programa tem essa intenção, essa preocupação, e nós desenvolvemos vários projetos nesse sentido. Eu acho que das interações também, eu não sei se seria bom falar, né, dos protocolos de retomada presencial, né? A gente está falando, então, das interações presenciais, sim, mas que ultimamente a gente tem cuidado para que essas interações aconteçam também de maneira virtual. Como é que um educador pode enviar uma atividade, e essa atividade, o aluno poder se expressar, o feedback dele ser interativo com os demais colegas, para que essa interação, quando ela é presencial, ela acontecer também nesse momento, e não simplesmente ele recebe uma atividade e o que ele pensa, o que ele quer falar sobre, o que ele sentiu sobre essa música, ele poder também se expressar, né, de ter essas interações. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, se puder, dos protocolos de retomada, todos os cuidados que nós tomamos, né? Foi um protocolo muito bem escrito, a várias mãos, com muitos especialistas. A parte de música, dos instrumentos, nós tivemos a ajuda de alguns luthiers, né, muito consolidados aqui no estado de São Paulo, que nos ajudaram, mas também a parte de saúde, a parte social. Então, desde o acolhimento, quando for a retomada no polo, desde os cuidados de higiene, de saúde, de distanciamento, no mínimo 2 metros, nós estamos usando, as turmas divididas, o envio ainda para aqueles que não podem chegar no polo por algum motivo. Então, falando das matrículas, aqueles alunos e alunas que se interessem a vir a estudar no Projeto Guri, tanto presencialmente, se o seu município for abrir, né, porque isso tem que ser acordado com o município também. Nós já temos na próxima terça-feira 5 polos que vão abrir presencialmente. Itaberá, São Carlos, no dia 19, temos vários polos que vão abrir, alguns poucos, né? Alguns polos que vão abrir com todos esses cuidados. E aquele aluno que vai se matricular e o seu polo não for abrir presencialmente, ele vai ter essas aulas via remoto. Tá bom, muito obrigado. O Jornal da Rede Alesp gostaria de agradecer a Cláudia Maradei Freixedas, que é superintendente educacional da ONG de Cultura Sustenidos. Muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos. Bom dia. Tá bom, obrigado.